Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site. E se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53. O exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala meu povo, tudo bem? Aqui é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e nós vamos fazer mais uma resolução de lista de exercícios aqui no nosso canal. Dessa vez a lista do bloco 2 das aulas de Físico-Química, referente às aulas 11 e 12, que são as propriedades coligativas. Como essa lista tem no total de 16 exercícios, nós vamos resolvê-la em duas etapas. Nessa primeira etapa de duas, a gente vai resolver os exercícios de 1 a 8, e na segunda etapa a gente resolve os exercícios de 9 a 16. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício ele fala o seguinte pra gente, olha só. Em um tubo de vidro que tem na extremidade inferior uma membrana semipermeável, foram adicionados 17 gramas de sacarose em 100 ml de água. A partir dessas informações, assinale o que for correto. Então vamos lá. Afirmação de número 1. A concentração de sacarose é de aproximadamente meio mol por litro. Então olha só, o que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai partir da informação de 17 gramas em 100 ml, a gente vai chegar na concentração em mol por litro. Se eu tenho 17 gramas em 100 ml, em 1000 ml, eu tenho 170 gramas. Se um mol é 342 gramas de sacarose, porque é 12 vezes 12 mais 22 mais 11 vezes 16, se um mol tem 342 gramas, quantos mols eu tenho em 170? Você vê que a resposta vai dar 0,497, que é aproximadamente meio mol por litro, que é exatamente o que ele está dizendo aqui. Tá certo? Se você quiser fazer isso por análise dimensional, então você teria aqui, ó, 17 gramas de sacarose em 100 ml de solução, né? Vamos considerar aqui solução. Aqui você teria 1000 ml, que equivale a 1 litro,
e aqui você teria que 1 mol equivale a 342, tá certo? Então aqui você consegue cancelar a massa de sacarose, os ml, então sobrou mol por litro. A conta que você tem que fazer é 17 vezes 1000 dividido por 100 vezes 342. Olha só, 17 vezes 1000 dividido por 100 dividido por 342. Ou seja, a conta é rigorosamente a mesma, tá certo? Então dá o mesmo resultado aqui, dá aproximadamente meio mol por litro, não importa como que você faça, a afirmativa ela é verdadeira. Tá bom? O item 2. Ao mergulhar o tubo em um recipiente contendo sacarose na concentração de 2 mol por litro, o volume de líquido dentro do tubo vai diminuir. O que acontece? Então eu estou colocando um tubo que tem uma membrana semipermeável e aqui dentro o líquido tem concentração de meio mol. Aqui fora o meio tem 2 mol. Então o que vai acontecer? Por osmose, alguma quantidade do solvente aqui de dentro vai migrar para fora a fim de equilibrar essas duas concentrações por osmose. A osmose sempre vai ter o fluxo do meio diluído para o meio concentrado. Então, se vai sair de dentro do tubo, obviamente o volume de líquido dentro do tubo tem que diminuir. Por isso que essa afirmativa ela é verdadeira, por conta da osmose. Beleza? A afirmativa de número 4. A passagem de água através da membrana semipermeável é chamada de Não, né, gente? É chamada de osmose, tá certo? O fluxo de solvente através de uma membrana semipermeável é chamado de osmose. Então, a afirmativa 4 ela é falsa. Quando o tubo for mergulhado em um recipiente, a solução contida nele é hipertônica em relação a uma solução de sacarose concentração 2 mol por litro. Então ele está perguntando se o que está aqui dentro do tubo é hipertônico. Gente, hiper significa mais, significa muito. Então seria hipertônica se a concentração aqui dentro fosse maior que 2. Como ela é menor que 2, ela é hipotônica, tá certo? E se ela fosse isotônica? Iso é igual, né? Então teria a mesma concentração. Beleza? Então eu tenho as soluções hipertônicas, isotônicas e hipotônicas. Hipertônica, a concentração da solução é maior que a do meio. Isotônica é igual ao do meio e hipotônica é menor que a do meio, tá certo? Então aqui a alternativa é falsa. E por fim, o item 16, uma solução aquosa de concentração, deixa eu só ajeitar aqui, isso, de concentração de 18 gramas por litro de glicose possui menor pressão osmótica do que a solução de sacarose descrita no enunciado nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então vamos lá, eu tenho que saber o que é 18 gramas por litro de glicose em mol. Como 1 mol de glicose ela é 180 gramas, e aqui eu tenho 18 gramas, então eu tenho 0,1 mol de glicose, tá certo? Olha só, se eu tenho 0,1 mol de glicose e aqui eu tenho 0,5, então aqui a pressão osmótica, né, vai ser maior do que a pressão osmótica da glicose. Então olha só, quanto maior o número de mol, maior a pressão osmótica. Quanto menor o número de mol, menor a pressão osmótica, tá certo? Se aqui tem menos mol de glicose, né? Se a concentração em mol por litro é menor, então ela vai ter menor pressão de vapor, menor pressão osmótica, perdão, menor número de mol, menor pressão osmótica, porque a pressão osmótica depende do número de mol. Quanto maior o número de mol, maior a pressão osmótica. Quanto menor o número de mol, menor a pressão osmótica. Beleza? Agora, na questão de número 2, é uma questão aí mais teórica para a gente poder analisar, tá certo? Então ele fala aqui, ó, conservação de alimentos é o conjunto de métodos que evitam a deterioração dos alimentos ao longo de um determinado período. O objetivo principal desses processos é evitar as alterações provocadas pelas enzimas próprias dos produtos naturais ou por micro-organismos que, além de causarem o apodrecimento dos alimentos, podem produzir toxinas que afetam a saúde dos consumidores. Mas também existe a preocupação em manter a aparência, o sabor e conteúdo nutricional dos alimentos. Uma das técnicas utilizadas é a desidratação, em que se remove ou se diminui a quantidade de água do alimento, para evitar que sejam criadas condições propícias para o desenvolvimento dos micro-organismos, já que a água é essencial para que eles existam.
O bacalhau e a carne seca, por exemplo, são assim conservados com adição prévia de sal de cozinha que desidrata o alimento por osmose. Então você põe sal de cozinha, a concentração no meio externo obviamente é muito maior que a do meio interno, então a água vai migrar do meio interno a fim de tentar equilibrar as concentrações. Sobre o texto e o processo descrito, é correto afirmar que o sal de cozinha apresenta a fórmula SOCl, né, cloreto de sódio. Então, pessoa desavisada aí, assinala isso aqui, mas o sódio não é SO, o sódio é Na, tá certo? O alimento desidratado deve ser conservado em geladeira. Não é mais necessário, né? Porque como ele já está desidratado, ele já está sem água, então a reação já não vai acontecer, tudo bem? A desidratação é um processo desaconselhável para a conservação de peixes. O bacalhau, até onde eu sei, é um peixe. Tá certo? Então, não necessariamente essa alternativa é correta. Na osmose, ocorre passagem de água apenas para o meio menos concentrado. É exatamente o contrário, né? Passa para o meio mais concentrado. Sai do menos concentrado para o mais concentrado. A osmose cria um ambiente desfavorável à sobrevivência dos micro-organismos. Sim, é um ambiente desfavorável. Então, como a água tem condição propícia, se eu tirar a água, a condição não vai mais ser propícia, então vai ser um ambiente desfavorável para a proliferação desses micro-organismos. Tudo bem? Então, questão 2, alternativa E de escola. Na questão 3, a gente também tem aí algumas afirmativas para analisar. Quando um soluto não volátil é adicionado a um determinado solvente puro, uma solução é formada e suas propriedades físico-químicas podem ser alteradas. Esse fenômeno é denominado efeito coligativo das soluções. Considere esses efeitos e analise as proposições. O abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido faz com que este tenha um maior ponto de ebulição. Tal fato é possível quando uma colher de sopa de açúcar é adicionada a uma panela contendo 1 litro de água, por exemplo. Este fenômeno é conhecido como ebulioscopia ou ebuliometria. Tá perfeito, né? Porque se você diminui a pressão máxima de vapor, você está fazendo com que a pressão inicial do líquido diminua. Para você atingir a pressão da atmosfera, você tem que percorrer um caminho maior. Então, a consequência da diminuição da pressão máxima de vapor é o aumento do ponto de ebulição. Por isso essa afirmativa ela é verdadeira, tá certo? Então você já pode descartar a D e a E, né? Que está falando que somente 2 e 3 e somente a 3. Uma tática interessante para acelerar o resfriamento de bebidas consiste na adição de sal de cozinha ao recipiente com gelo em que elas estão imersas. Nesse caso, o efeito crioscópico estará presente. Até aqui está correto. Considerando o número idêntico de mols de cloreto de sódio e brometo de magnésio, em experimentos distintos, o efeito coligativo será o mesmo, pois independe da natureza da substância utilizada. Bom, já é falso porque depende da natureza da substância utilizada. Mas vamos entender por quê. Olha só, o NaCl, o cloreto de sódio, ele vai me gerar 2 mols de partículas se eu colocar 1 mol de NaCl, tá certo? Ou se eu colocar 0,1, vai gerar 0,2 mol de partículas. Já o brometo de magnésio vai me gerar 1 magnésio e 2 brometos. Então, vai me gerar 3 partículas, enquanto que aqui só está me gerando 2. Então, se gerar mais partículas, o efeito coligativo é maior, porque ele depende da natureza das partículas. Tudo bem? Então, a 2 já era falsa, então a gente já pode eliminar também a letra C. Vamos ver o último item aqui. A pressão osmótica do sangue humano é da ordem de 7,8 atmosferas, devido às substâncias nele dissolvidas. Dessa forma, é fundamental que, ao se administrar uma determinada solução contendo medicamento via intravenoso, a pressão osmótica desse último seja hipotônica em relação à da corrente sanguínea, sob risco das hemácias se romperem ao absorverem um excesso de partículas administradas. Olha só, se for hipotônico, vai ir do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então aí que ele vai entrar no sangue. Então aqui ele tem que ser hipertônico, porque se ele for hipotônico, ele vai causar a absorção, que é justamente o que ele está dizendo que não deve acontecer. Tudo bem? Então essa afirmativa ela é falsa porque não é hipotônico, deveria ser hipertônico. Então se a 3 também é falsa, a única alternativa correta é a alternativa 1, a afirmativa 1, que é a alternativa A de amor para a questão de número 3, beleza? Olha lá, questão de número 4. Ela traz o seguinte pra gente, olha só.
ela dá uma tabela, né, com algumas condições aí. Então, olha lá. Ao investigar as propriedades coligativas das soluções, um estudante promoveu o congelamento e ebulição de 3 soluções aquosas de solutos não voláteis, A, B e C, ao nível do mar. O resultado obtido foi registrado na tabela abaixo. Então, a solução A tem um ponto de congelamento de menos 1,5 e a ebulição de 101,5. A B, menos 3 graus de congelamento, 103 de ebulição. E a C, menos 4,5 e 104. O que é lógico, né? Porque se o congelamento diminui muito, a ebulição tem que aumentar. Afinal de contas, se eu analisar lá o diagrama de fases, a propriedade coligativa ela simplesmente faz isso aqui, ó, diminui o ponto de congelamento e aumenta o ponto de ebulição, tá certo? Deixa a substância líquida por mais tempo. Então, olha só, a solução A é aquela que apresenta maior concentração? Não, né? Porque ela foi o que teve o menor efeito coligativo. Então, essa aqui apresenta a menor concentração. Essa aqui é a maior e essa aqui é a intermediária, tá certo? A B, como está no meio da variação das propriedades, é intermediária. A solução B é aquela que apresenta menor pressão de vapor? Não, ela vai apresentar uma pressão de valor intermediária entre a de A e de C. E a solução C é aquela dentre as soluções analisadas com menor volatilidade. Sim, é verdade, porque ela tem mais partículas dissolvidas. Então, olha só, imagina que aqui eu estou com a A e aqui eu estou com a C, tá? Vou pegar só a maior e a menor. A A tem um pouquinho de a B, a C tem um monte, tá certo? Então aqui é muito mais fácil, tem muito mais água disponível para evaporar do que aqui. Então enquanto aqui eu tenho uma evaporação grande, aqui eu tenho uma evaporação baixa. Tudo bem? Por quê? Porque tem mais partículas dissolvidas, então tem mais moléculas de água ocupadas lá para solvatar essas partículas, então estão menos disponíveis para evaporar. Beleza? Então aqui só a afirmativa 3 está correta. Analisando as alternativas do exercício, a alternativa correta é a C, a afirmação 3 está correta. Por quê? Porque a solução C é a que tem a maior concentração. Beleza? Exercício 4, alternativa C. No exercício 5, ele está dizendo o seguinte aqui pra gente, olha lá. O exercício 5 está falando pra gente o seguinte: a adição de determinados solutos em meio aquoso muda algumas das propriedades físico-químicas dos solventes. Considere 3 recipientes que contenham 1 litro, então ele tem 1 litro de soluções aquosas igual a meio mol por litro, tá bom? Então todo mundo tem lá a mesma concentração, meio mol por litro. Uma sacarose, uma cloreto de sódio, uma nitrato de cálcio. A sacarose não dissocia nem ioniza, então se eu tinha meio mol antes, eu vou ter meio mol depois. O NaCl vai dissociar formando Na+, e Cl-. Se eu tinha meio mol, eu vou ter meio mol de Na+, meio mol de Cl-, total de 1 mol de partículas. E o nitrato de cálcio, eu tenho meio mol de nitrato de cálcio, então eu vou ter meio mol de cálcio e 1 mol de nitrato. Então eu vou ter 1,5 mol de partículas, tudo bem? Então eu vou ter mais partículas no nitrato de cálcio. Então vamos lá, a solução de sacarose apresenta pontos de fusão e ebulição superiores ao da água pura? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque a partir do momento que você tem alguma partícula dissolvida, o ponto de ebulição já vai ser... Ah, não, mas o ponto de fusão não é, né? O ponto de fusão é inferior, então aqui a alternativa A está incorreta. Olha só, o ponto de fusão é menor e o ponto de ebulição é maior que o da água pura, tá bom? Então essa afirmativa ela é correta, ela é incorreta. A solução de cloreto de sódio apresenta ponto de congelamento inferior da solução de nitrato de cálcio. Mentira, né? Porque se ele tem menos partículas, o ponto de congelamento dele vai ser superior. Vamos lembrar daquela nossa dica? Para você. Se eu tenho mais partículas, a volatilidade é menor, a pressão osmótica é maior, o ponto de congelamento é menor e o ponto de ebulição é maior. Então, essa afirmativa aqui também é falsa, porque não é inferior, é superior, tá certo? O ponto de congelamento dele é maior do que o ponto de congelamento da solução de nitrato de cálcio. A solução de nitrato de cálcio é a que apresenta o menor valor de pressão de vapor. Aqui sim está correto, porque quanto mais partículas, menor é a pressão de vapor. Então aqui a alternativa correta é a alternativa C de casa, tudo bem? Alternativa C. Olha a letra D, apenas as soluções iônicas possuem ponto de ebulição superior ao da água pura. Não, porque a sacarose, mesmo não dissociando, ela dissolve, né? Ela solubiliza. Então algumas moléculas de água vão estar ocupadas em dissolver e não vão estar disponíveis lá para entrar em ebulição. Por isso que o ponto de ebulição aumenta, mas o ponto de fusão diminui, tá certo? Então cuidado, tá?
tá? O ponto de fusão diminui e o ponto de ebulição aumenta. A maior variação entre os pontos de fusão e ebulição para essa substância será observada para a solução de sacarose. Mentira, porque ela que tem menor quantidade de partículas, então vai ter a menor variação nas propriedades, tá certo? Então, questão 5, alternativa correta, alternativa C de casa, beleza? Na questão de número 6, a gente tem a seguinte ideia. Quando se compara a água do mar com a água destilada, pode-se afirmar que a primeira, ou seja, a água do mar, em relação à segunda tem menor alguma coisa, mas maior alguma outra coisa. Então vamos lá, a água do mar tem menor densidade? Não, a densidade é maior. Tem menor condutividade elétrica? Não. A água do mar tem maior condutividade elétrica. Tem menor pressão de vapor? Sim, tem menor pressão de vapor. Tem menor concentração de íons? Não, tem mais íons. Tem menor ponto de congelamento? Sim, o ponto de congelamento é menor. Então posso tanto a alternativa C como a E. Então as outras eu já cancelo todas. Beleza. E o que ela tem maior? Condutividade elétrica. Sim, a condutividade elétrica é maior. É mais fácil vaporizar? Não, é mais difícil, né? É mais difícil vaporizar água do mar. Por quê? Porque a concentração de íons é grande, então a pressão de vapor vai ser baixa. Tá certo? Então a água do mar tem menor pressão de vapor, menor ponto de congelamento, maior concentração de íons, né, que é o que está escrito aqui, deixa eu só ajeitar a folha, isso aí. Maior concentração de íons, maior ponto de ebulição, maior densidade e maior, esse C aqui é a condutividade elétrica, tudo bem? Então água do mar em relação à água destilada, menor pressão de vapor, menor ponto de congelamento. Maior concentração de íons, maior ponto de ebulição, maior densidade, maior condutividade elétrica e maior pressão osmótica. Beleza? Então, questão 6, alternativa C de casa. Na questão de número 7, a gente tem o seguinte, ó, na gastronomia, empregam-se diversos conhecimentos provindos de diferentes áreas da química. Considere os conhecimentos químicos listados no bloco superior, abaixo, e os processos relacionados à produção e conservação de alimentos listados no bloco inferior. Então aqui eu tenho propriedades coligativas, colóides, emulsões e reversibilidade de reações. Produção de charque, que é a carne seca, a gente já viu lá nos primeiros exercícios que está relacionado às propriedades coligativas, tudo bem? A gelatina, ela é um colóide, também a gente já estudou isso na aula de colóides. E a maionese é uma emulsão, a gente também estudou isso na aula de colóides, a gente falou sobre a maionese. Então a alternativa correta está bem na sequência aqui, né? 1, 2 e 3. Produção de charque, propriedade coligativa, gelatina, colóide, maionese, emulsão e não teve nenhuma aqui de reversibilidade de reações. Então a alternativa correta é 1, 2, 3, a alternativa A de amor para a questão de número 7. E aí com isso a gente vai para a nossa última questão da lista. Tá? Chegamos aí ao final, estamos chegando ao final de mais uma lista. Agora a gente tem aqui um gráfico, olha só que interessante. A gente vai apresentar um gráfico aí para vocês, beleza? Olha lá. Em laboratório são preparadas 3 soluções, então foram 3 soluções A, B, C, contendo todas elas a mesma quantidade de um único solvente e cada uma delas diferentes quantidades de um único soluto não volátil. Então são soluções do mesmo soluto, mas a concentração está variando. Considerando que as quantidades de solutos totalmente dissolvidas nos solventes sejam crescentes, então aqui dissolveu menos, aqui dissolveu mais ou menos, aqui dissolveu mais. A partir do gráfico que mostra a variação da pressão de vapor de cada uma das soluções em função da temperatura, é correto afirmar que a uma dada temperatura T, então ele quer saber o que cada curvinha aqui corresponde a qual solução. Se a A é a que tem a menor concentração, ela tem que ter o menor ponto de ebulição e tem que ter a maior pressão de vapor. Então, se eu pegar uma mesma temperatura T, a que tem a maior pressão de vapor é a solução de número 1. Olha só, a pressão de vapor é alta. Aqui a solução de número 2, a pressão de vapor é média. E aqui a de número 3, a pressão de vapor é baixa. Por isso que ela tem o maior ponto de ebulição, né? Se eu pegar uma pressão qualquer, menor ponto de ebulição intermediário, maior ponto de ebulição. Você pode fazer qualquer análise desse gráfico. A tem menor concentração. C, que é a 3, tem a maior concentração. 1 tem a maior pressão máxima de vapor, porque tem pouca coisa atrapalhando, e o menor ponto de ebulição. Enquanto a 3 tem a menor pressão de vapor, então tem mais coisa atrapalhando, consequentemente o maior ponto de ebulição. A 1 tem a menor concentração e a 3 tem a maior. A 2 é sempre intermediária.
A solução C corresponde à curva 1? Não, né? Porque a solução C corresponde à curva 3. A solução A corresponde à curva 3? Não, porque a solução A corresponde à curva 1. As soluções A, B, C correspondem às curvas 3, 2, 1? Também não, a gente acabou de ver que é 1, 2, 3. As soluções ABC correspondem às curvas 1, 2, 3, pois quanto menor a quantidade de um soluto não volátil dissolvido em um solvente, maior é a pressão de vapor de solução. Vamos lembrar da nossa dica aí pela última vez? Nessa lista, para você. Ele está dizendo que quanto menor a quantidade de um soluto, então quanto menos partículas, maior a volatilidade, maior a pressão de vapor. Ó que fácil. Você lembrar disso aqui, ó, você resolve todos os exercícios. A solução B é a mais volátil? Não, ela é intermediária, né? Então não é nem mais nem menos, ela é o meio. Beleza? Então, alternativa correta da questão 8, alternativa D de dado, e com isso nós chegamos aí ao final de mais uma resolução de listas aqui no nosso canal. Se você chegou até aqui, eu peço por favor que você clique no botão curtir. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, é de graça, não cobra nada. Ative as notificações, sempre que a gente resolver uma lista, publicar um vídeo novo, você vai ser notificado. Agora, daqui a pouco, vão começar a sair os editais dos grandes vestibulares, a gente vai destrinchar esses editais para vocês, né? Algumas alterações aí para esse ano de 2018, né? Vão ocorrer alterações significativas. Se você tem algum colega, algum amigo que está estudando Química também, por favor, compartilhe esses vídeos aí nas suas redes sociais, isso ajuda o canal a ficar conhecido, ajuda o canal a crescer. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube mesmo, ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Se você enviar um e-mail para mim, deixa um comentário avisando que enviou, porque aí eu já dou uma olhadinha lá na minha caixa, na caixa de spam, encontro o teu e-mail e tento responder a sua dúvida o mais rápido possível dentro da minha rotina de trabalho, que ela é bastante intensa. Se você chegou até aqui, se inscreveu no canal, curtiu, comentou, compartilhou, mandou um e-mail para mim, eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau.